Olá, pessoal! Na aula passada, nós vimos como incluir com precisão elementos na árvore DOM, utilizando a biblioteca jQuery. Nesta aula, vamos estudar as funções para remoção de elementos dessa árvore. Nós temos três funções principais. A função remove, que remove elementos alvo, ou seja, você define um determinado elemento e esses elementos serão removidos. A função empty limpa todos os elementos dentro do elemento alvo. E a função remove, aliás, a função unwrap, remove o elemento que envolve o seu elemento alvo. Então, vamos estudar aqui essas três funções nessa aula de hoje. Vamos começar olhando o resultado da aula anterior. Na aula anterior, nós criamos antes e depois da nossa UL, um elemento H1 e um elemento H1 antes e um depois. E dentro da nossa UL, nós criamos outras LIs, na primeira posição e na última posição. O que nós vamos fazer aqui agora? Primeira coisa, eu quero remover todos os elementos H1, ou seja, esse elemento e esse elemento. Como é que a gente faz isso? Eu defino qual é o meu elemento alvo. Meu elemento alvo aqui é o elemento H1. E eu quero remover todos esses elementos da minha árvore DOM. Então, ao clicar no botão, esses elementos foram removidos ali da nossa árvore. E se eu quisesse remover apenas um elemento específico? Por exemplo, o elemento que está na primeira posição, ele tem um ID título. Então, eu poderia filtrar esse elemento, aqui na função remove. Eu vou manter aqui, apenas para vocês verem a diferença. E aqui eu poderia definir um título, aliás, um filtro. Então, eu quero filtrar todos os H1s que tenham um título. Tá? Claro, a gente também poderia fazer isso diretamente aqui utilizando o seletor. A outra função é a função empty. Então, vamos lá. Vimos a função remove. E a função empty? A função empty, ela limpa de dentro do seu elemento alvo todos os outros elementos que tiverem ali dentro. Essa função remove, ela exclui o seu elemento alvo. Então, aqui não existe mais tag H1, por exemplo. A função empty, ela vai remover apenas o conteúdo interno. Então, por exemplo, aqui nós temos uma UL com as suas 3 LIs. O que nós vamos fazer aqui? Eu quero remover todas as LIs, ou seja, todo o conteúdo interno da minha UL. Então, eu posso procurar esse alvo, que é a minha UL, e falar aqui que eu quero limpar todos os conteúdos internos dessa UL. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos primeiro olhar a nossa UL. Então, está aqui a nossa UL dentro do parágrafo, tem 3 LIs. Quando nós clicarmos nesse botão, ele removeu todas as LIs ali de dentro. Vamos ver agora, conferir se ele manteve a UL. Então, está aqui a UL, o elemento L se manteve, ele só limpou o conteúdo interno dessa UL. Então, esse é o efeito da função empty. E a função unwrap? A função unwrap, que é essa última função, ela remove o elemento envolvente. Ela remove o elemento que foi utilizado para encobrir o elemento alvo. Então, aqui no caso, nós havíamos criado a nossa UL dentro de um parágrafo. Então, quando a gente coloca aqui o nosso elemento alvo, UL, e eu peço para ele remover o elemento envolvente, ele vai excluir o elemento parágrafo que está envolvendo essa UL. Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos a UL dentro de um parágrafo. Vamos conferir aqui. Então, aqui tem um parágrafo que está envolvendo essa UL.
E quando a gente clicar nesse botão, ele removeu aquele parágrafo, mas manteve a UL. Vamos conferir aqui. Então, está aqui, a UL está aí agora, mas não tem mais um parágrafo envolvendo esse elemento. Então, é para isso que serve o método ou a função unwrap. Tá? Então, essas, pessoal, são as 3 principais funções para remoção de elementos da árvore DOM. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá!